Obrigado, senhor presidente. E confesso que hoje ocupo essa tribuna quase que num espírito fúnebre, uma dor ferida de morte, de um misto de frustração e de tristeza, uma vez que, de semana passada para cá, mas isso pode ser contado dos 2 anos que se passaram, pessoas que eu confiei o meu apoio, que eu confiei o meu voto, que eu pedi que votassem nessas pessoas porque defenderiam a liberdade do país na legítima defesa armada e a possibilidade da mulher poder se defender do feminicídio, do pai poder defender seus filhos, do homem poder defender a sua liberdade, de patriotas poderem defender o seu país, seria defendido por essas pessoas nesse plenário. 17 deputados foram eleitos sob essa pauta, deputados federais, outros tantos estaduais, outros tantos vereadores, prefeitos. E nesses 2 anos, eu vi uma sanha desarrazoada por lacração e produção de conteúdo, movimentos desrespeitosos e escandalosos, e quando eu apenas, na singeleza dos corredores, pedia que tomassem cuidado nos 2 primeiros anos, pois estávamos sob o risco do confisco, eu fui ridicularizado, eu fui ultrajado, eu fui desrespeitado, eu fui relegado por todos esses, todos não, temos exceções, mas por alguns desses que eu apoiei lá atrás. O pedido era muito simples, que tivessem no seu gabinete alguém dedicado à pauta, para não fazer burradas ao longo do exercício do mandato, porque não é uma pauta simples. É uma pauta que eu trabalho desde 2005, são 20 anos estudando essa matéria. 20 anos. Então era um pedido singelo. Coloque alguém no gabinete, a sua escolha, eu não quero nem saber quem que é, só que dedicado a isso. Você não tem nem a necessidade de estudar toda a complexidade disso. Por se tivesse um mínimo de boa vontade, faria o curso de argumentação do Benê Barbosa, assistiria o material do Fabrício Rebelo, enfim, o material é vasto, não precisa nem consumir meu conteúdo. Mas não. O show venceu, o picadeiro venceu. Graças a Deus e à intervenção do então presidente Arthur Lira, não houve o confisco que era prometido pelo desgoverno Lula, que chegou a ser minutado, Sargento Farrur. Existiu uma minuta determinando o confisco de todas as armas compradas no governo Bolsonaro, o fechamento das lojas e dos clubes abertos no governo Bolsonaro, e quem impediu que essa desgraça recaísse sobre nós foi o Arthur Lira. Mérito a quem tem mérito. A direita festiva e raivosa me ataca nas redes sociais quando eu faço esse elogio, mas não fosse ele, hoje estaríamos sem os nossos equipamentos e com lojas e clubes fechados. Mérito a quem tem mérito. Independente das outras coisas e divergências que nós possamos ter, eu fiz esse pedido e fui atendido. Cumprimento Vossa Excelência pela humildade e grandeza de ter conversado comigo várias vezes, deputado, e falado: Apolon, esse teu troço de legislação aí tem uma complexidade que eu não parei para olhar, mas eu vou te acompanhar, porque eu entendo de prender bandido e empurrar vagabundo para a vala. Eu falei: Farrur, você é bom no que você faz e na sua matéria eu te acompanho, não quero nem ler o texto. E cumprimento Vossa Excelência pela grandeza de chegar para mim e falar: me explica isso aqui, e falar: não, ombrei com você. Eu sou contra a prisão do cidadão de bem e acho que ele tem o direito de se defender. Infelizmente, essa humildade e grandeza não é lugar comum nessa casa. Presenciamos, na última semana, colegas eleitos por armamentistas, que eu, em momento algum, mencionei nomes. Eu estou atacando um projeto de lei que o relator é do PDT e o autor é do PSDB. Como diz um amigo meu, nem todo PSDBista, mas sempre um PSDBista.
à frente de pautas como desarmamento. Semana passada, presenciei a cena dantesca de um colega deputado que foi eleito para defender essa pauta por pessoas que confiaram no seu voto, trabalhando arduamente para aprovar um projeto que vai nos prejudicar. E o que é pior, deputado, sem ter a coragem de ocupar essa tribuna e fazer como eu faço e dizer: eu sou contra e vou trabalhar para não ser votado nunca esse projeto ou ser recusado. Ou ainda, caso entenda válido, que venha essa tribuna e diga: sou a favor e estou trabalhando para passar. Não faça no silêncio dos corredores. Isso não é postura de deputado de direita. Isso não é postura de homem. Não tenho nada contra a pessoa de absolutamente nenhum dos parlamentares que ocupam essa casa. Seja da mais ferrenha direita à mais obtusa esquerda. Discordo das ideias, mas em momento algum desrespeito ou desrespeitei a humanidade das criaturas de Deus, e muitos confundem isso com fraqueza, mas é a minha formação cristã que me impõe essa conduta. Não tenho nada contra nenhum. Tenho contra a perspectiva de destruir a liberdade do meu país, a liberdade dos homens e mulheres de bem, a liberdade dos meus filhos e dos filhos dos nossos filhos. Há semanas atrás, esse parlamentar, em reuniões de alcova, alinhado com o ministro da Justiça e com o relator do PDT, disse: eu acalmo os bolsonaristas radicais. Eu domarei os bolsonaristas radicais. Todos concordam com esse projeto. Pode pôr para votar que passa. Com exceção da Júlia Zanata, que é uma radical e está isolada lá longe em Santa Catarina, os demais eu tenho sob controle. Ah, deputado, você não sabe qual é a minha estirpe. Você não sabe qual é a minha origem. Você não sabe o que me trouxe a essa tribuna. Deixei evidenciado ainda, semana passada, que o que construiu o meu mandato foi a frase de um dos piores ministros da Justiça que esse país já viu, que nos brindou com a lei da escravidão, que vocês chamam de Estatuto do Desarmamento. Márcio Tomás Bastos, abre aspas, o Estatuto do Desarmamento não foi feito para tirar arma de bandido. E é evidente que não foi. 20 anos desse absurdo, e os marginais ostentam suas armas sem qualquer pudor. Não, deputado, fiz um discurso na CCJ voltado à direita, dizendo que nós não podemos admitir desarmamentistas no nosso flanco, na nossa trincheira, uma vez que a esquerda tem fechada como pauta principal o desarmamento, porque para impor o seu domínio é necessário desarmar a população. Deixei bem claro que a frase "o povo armado jamais será escravizado" não é um slogan de camiseta, é meu motivo de vida, é o que eu acredito, é o ar que eu respiro. Não, o Estatuto de Desarmamento não foi feito para tirar arma de bandido, foi feito para proteger marginais, tirando o direito à legítima defesa do cidadão. Foi feito para enfraquecer a soberania de um povo, tirando a possibilidade de se defender contra eventuais invasores. Foi feito para que nós tivéssemos incutidos no coração e nas mentes a política do não reaja, barateando o custo da violência estatal na opressão das pessoas, viabilizando um ditador e um déspota tomar o poder, tal qual foi feito na Venezuela, e enfraquecendo o ímpeto de reação. Porque quando o homem ou a mulher encosta naquele objeto frio de metal, ele experimenta uma das maiores transformações da sua vida. Ele compreende que em suas mãos está a possibilidade de manter-se vivo em uma situação de crise ou salvar a sua vida, a vida de sua família, de terceiros. Ele entende que a legítima defesa, a autodefesa e a autotutela é a primeira barreira contra a violência e contra o crime. Ele passa a compreender que o Leviatã, o Estado, é ineficiente na proteção das pessoas
e que o que eles chamam de segurança pública nada mais é do que uma ficção, porque nós não temos condições de andar com um policial a tiracolo a todo tempo e todo momento. Sim, ele entende que ele deve reagir, e ele passa a reagir, não com a arma, mas com a mente e com o ímpeto de quem sabe que é responsável pela sua própria defesa e a sua própria vida. E então ele luta contra a corrupção, luta contra os déspotas, luta contra o mal, porque entendeu o verdadeiro sentido de que o não reaja não se trata exclusivamente de não reagir a um assalto, mas é a iniciativa de imputar nos corações e mentes de cada pessoa a letargia, a frouxidão de quem não reage a uma agressão injusta e passará a não reagir a mais nada. E como gado são conduzidos ao abatedouro. Desde 2005, eu advogo essa pauta. Desde 2005, eu estudo essa pauta. Desde 2005, eu defendo essa pauta. Eu participei da redação dos decretos do presidente Bolsonaro. Eu andei por esses corredores por 20 anos, lutando contra a ação desarmamentista. Eu estive em cada estado da federação, quando havia o porte de trânsito, que inclusive foi condenado e atacado em vídeo por esse colega parlamentar que chegou agora na pauta e não tem a humildade de sentar para estudar. E quando CACs estavam sendo presos pelo porte de trânsito, eu publicamente coloquei o meu equipamento na cintura e divulguei: estou indo para tal lugar, se vocês entendem que é crime, por favor, me prendam. E fiz isso em todos os estados da federação. Porque diferente de outros que falam, façam isso, façam aquilo, porque está previsto na lei, ou que o STJ vai aliviar lá na frente, eu, antes de recomendar qualquer coisa, eu sou o primeiro a fazer. Porque se o peso do demônio estatal for recair sobre a cabeça de alguém, que caia primeiro sobre a minha. Porque o que eu falo eu mantenho. E o que eu recomendo que seja feito, eu faço primeiro. Estado por estado, com recursos próprios, fundei a maior entidade em prol da legítima defesa e do armamento civil fora dos Estados Unidos. No início foi mais de R$ 1,5 milhão do meu patrimônio voltado à construção dessa marca, que hoje é reconhecida nacional e internacionalmente, o ProArmas. Criamos uma associação, Associação Movimento Nacional ProArmas. Criei a primeira manifestação exclusivamente armamentista, que acontece todos os anos, à frente da Catedral de Brasília, no dia 9/7, às 10 da manhã. Fui ameaçado de morte, tive a vida devassada, tive ameaças que sofro até hoje, tive anos roubados com a minha família, porque eu fiquei anos na estrada, não tem dinheiro no mundo que pague isso aí. Gastei minha saúde, comprometi minha carreira, mas combati o bom combate e guardei a fé. Fui ameaçado recentemente por me levantar contra um colega parlamentar, abre aspas, de direita, que estava defendendo a aprovação desse projeto. Vou domar os bolsonaristas. Só a Júlia Zanato é contra, ela está isolada lá longe. Fui ameaçado de expulsão, fui ameaçado de não ter legenda em 26, fui ameaçado de cassação, fui ameaçado até de sofrer violência física. Não funciona comigo. Eu não estou aqui pelo meu mandato, eu não estou aqui para construir patrimônio. O que me trouxe até aqui foi exclusivamente a compreensão de algo que o Bené Barbosa ensinou lá em 2005. A frase, o Estatuto do Desarmamento não foi feito para tirar arma de bandido, é uma das maiores verdades que a política brasileira já cunhou. E, se o senhor puder me dar um pouquinho mais de tempo, presidente, eu já concluo.
O Estatuto de Desarmamento não foi feito para tirar arma de bandido. Olha só, um político do establishment falando a verdade. Benê Barbosa diz que a política não adianta, não resolve nada. Eu sou fruto do trabalho dele, eu sou consequência do que ele fez. E disse que as pessoas não compreendem a extensão da frase. A política não resolve nada. Sim, a política por si só não resolve nada. Porque a grande maioria de nós vota temas que sequer conhece. Buscamos nos colegas parlamentares que têm intimidade com as matérias, orientação para acompanharmos. Então, a política sozinha não resolve nada. Mas, acrescento, nada se resolve sem a política. Temos que ocupar espaço. Pessoas que compreendem a complexidade das pautas têm que estar presentes nessa casa. Porque, mais do que deputado, eu ainda sou aquele ativista que não estou disposto só a perder o meu mandato por isso. Não estou disposto a perder o meu mandato pela defesa disso. Mas estou disposto a empenhar minha própria vida. Porque se trata da liberdade dos meus filhos e dos filhos dos meus filhos. Se trata da compreensão de que um povo armado jamais será escravizado. Se trata de entender que não é sobre armas, é sobre liberdade. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Polon. A lista de presença registra comparecimento de 337 senhoras deputadas e senhores deputados. Passa-se a ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 166 de 2022, da representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Discussão em turno único do projeto de Decreto Legislativo